Tudo Só bem? apresentando bem rapidamente, Sensei Kazu, um dos expoentes do Karatê brasileiro e mundial, atualmente trabalhando em muitas outras áreas, não somente no Karatê, como sempre fez, e ele vai passar um pouco do conhecimento dele. Formou tantos atletas campeões mundiais e expoentes de várias federações. Eu agradeço muito a disponibilidade para ajudar nosso mestre, Sensei Watanabe, nessa ocasião. Uma palavra, Sensei Kazu. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer meus agradecimentos, inicialmente a Watanabe Sensei, pelo que ele realizou, né, até hoje, e o que tem realizado, né? Mas, acima de tudo, agradecer pelo que ele fez ao Karatê e as pessoas, né? E esse próprio evento, ele é bem e muito indicativo dessas palavras iniciais, que não há nem necessidade de a gente estender mais sobre a importância da pessoa de Watanabe Sensei, né? E principalmente não só pelo que realizou, mas pelo que ele realiza atualmente com relação a esse evento, e que eu tenho certeza que vai continuar realizando, né? E chamando a atenção para esse aspecto pontual, né? Que como um evento desse, em torno de uma pessoa como ele, provoca essa união, né, entre todas e todos, como bem chamou a atenção o Obregon Sensei, né, em torno de uma causa comum, que acima de tudo é pelo e para o Karatê Do, né? E também agradecer e cumprimentar os idealizadores e realizadores desse Dashiku, que num momento tão difícil pelo qual passamos no mundo inteiro, né, a gente conseguiram encontrar um verdadeiro kyo, né, nesse espaço temporal do mundo, né, para a gente produzir com essa energia de todos esse evento. E mais precisamente nas pessoas, através das pessoas de Josué Andrade Sensei, Chico Marra, que tiveram a ideia, e José Humberto Sensei e Rodrigo Souza, que tomaram para si essa ideia e foram a busca da concretização e realização do evento. E também agradecer e cumprimentar todos os ministrantes e aqueles que assistem e participam desse evento, tornando único, né? E certamente já é um marco, né, fixado na história do Karatê, não brasileiro, do Karatê da América do Sul, mas no Karatê mundial, assim como foi e tem sido toda a história do nosso Karatê. E particularmente, quer dizer, eu quero agradecer o convite, né, pela oportunidade para estar hoje aqui, compartilhando desses momentos, né, com todos vocês, ministrantes e participantes e praticantes ou não, em torno do que constitui o sentido da minha própria vida, que é o Karatê Do. E como o tempo é tempo justo, correto para essa abordagem, eu quero só passar uma conversa sobre um conteúdo teórico, só para identificar mais ou menos o conteúdo que a gente deverá tratar hoje, por onde a gente vai percorrer, né, nessa prática de hoje aqui. Não sei se o Rodrigo você está com material para colocar no ar aí, que são dois slides só para a gente identificar, 2 ou 3 slides para a gente poder conversar rapidamente sobre isso. Então, pode colocar o primeiro, por favor. Esse tema que a gente está pensando em trabalhar hoje, não é uma nomenclatura muito genérica, e eu procuro, na medida do possível, utilizar termos japoneses quando não tem muita alternativa mesmo, né? Mesmo porque às vezes dá um pouco de confusão na tradução, na explicação, principalmente num ambiente virtual assim, né? Então, pode colocar o primeiro, Rodrigo. Esse primeiro slide, a gente está falando sobre Hikikomi, que é o tema geral, né? E ele foi escolhido porque é um trabalho assim, que eu tenho me preocupado há muitos anos já, e tenho estudado sobre
a produção de energia, né? E energia, quando estou falando de energia, como todos estão falando, estou falando de energia cinética, né? E essa energia cinética, que é aquela que produz e é que provoca o movimento, é uma energia de recuperação que a gente está mantendo constantemente e, obviamente, como outros professores já falaram anteriormente, ela tem uma vinculação muito forte com o aspecto mental, tem muito forte com o aspecto espiritual também. E Hikikomi também pode ser, às vezes ele é denominado como fumikaeshi, né? Ele literalmente quer dizer puxar e empurrar, né? Isso quer dizer a palavra. Como esse Hiki é o mesmo Hiki de Hikite, né? Que nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Agora, Hikikomi ele diz respeito principalmente à movimentação que os pés fazem no solo para mudar, né, a zona de pressão sem necessariamente sair muito do local, né? Isso já foi apresentado hoje em algumas das aulas, aí, na aula do Ronaldinho Sensei, quando ele está fazendo a aplicação do Seiyan, ele está aplicando exatamente essa percepção do Hikikomi. O que a gente vai procurar fazer é dar uma abordagem, uma discussão mais geral sobre isso também, para depois a gente identificando isso na prática, né? E o que a gente precisa considerar mais pontualmente nesse aspecto do Hikikomi? Primeiro, o que é muito importante a gente não entender, o anterior, é não entender que Hikikomi é o fato de eu puxar uma perna, por isso que eu puxar uma perna para trás não significa que eu esteja recuando. Aliás, eu não posso, eu não devo caracterizar isso como recuo, e sim uma mudança de posição das pernas. Enquanto a perna de trás ela puxa para trás, a perna de trás está empurrando para frente. Então, na verdade, ele tem pode ter uma função muito mais de exercer uma pressão sem sair muito do lugar, né? Então, a gente precisa desenvolver essa percepção também de que uma perna puxa, qual é a que puxa? E a outra perna empurra, e qual é a que empurra também, né? E sempre não esquecendo, em absoluto, o posicionamento do quadril, né? O posicionamento do quadril. Quer dizer, o quadril sempre para frente, não recuando. Quer dizer, um ligeiro movimento de recuo e de desequilíbrio que eu crio no meu quadril, eu vou desequilibrar totalmente a base e, consequentemente, qualquer ação decorrente dessa importância, né? Então, o quadril, primeiro, não é confundir com recuo. Segundo, sempre avançar para frente, mantendo com isso o quadril estável, como todo mundo já sabe que tem que ser feito. E, dessa forma, eu consigo manter o posicionamento da coluna vertebral, que ela deve ficar durante todas as ações em que eu vou produzir, com relação à postura, a kamaia, a movimentação de braços, perna, etc., ela deve ficar numa projeção muito similar e muito próxima da posição quando eu assumo a figura de zazen, né? Quando eu estou em zazen, em 6A, quando eu estou em 6A, a posição da minha coluna vertebral é a mesma que eu vou manter em Zenkutsu-dachi, mesmo que eu vou manter em Kokutsu-dachi, mesmo que eu vou manter em Nekoashi-dachi, etc, etc. Tá? Então, isso é importante. E quando eu falo nessa postura, eu estou dizendo também, estou chamando a atenção também para contração muscular que eu preciso de manter exercendo sempre na região do assoalho pélvico, e principalmente nessa região que é conhecida como a região do períneo, né? Essa região ela deve receber uma contração suficiente para estabilizar, porque essa região é que vai dar estabilidade para o tandem. Estou falando em termos anatômicos mesmo. Então, por outro lado, essa movimentação que a gente identifica como Hikikomi são posições em que a gente faz mudança que coincide também com o momento que a gente está vivendo, né? Que é a prática, a possibilidade possível de exercer movimentos, executar um kata, como já foi demonstrado aí, em espaço muito reduzido, né? Então, ao invés de eu dar o passo, fazer o ayumi-ashi, eu faço um Hikikomi, eu faço deslocamento com uma perna para trás e a outra para frente, e, importante, lembrando sempre que o quadril, esse centro de gravidade, deve ficar sempre na parte anterior. Eu não posso balançar, puxar esse quadril para trás. Eu vou movimentar, eu tenho que conseguir movimentar as pernas, quer dizer, os pés no chão, consequentemente as pernas, sem que o quadril sofra grandes oscilações, tanto no sentido da altura quanto no sentido antero-posterior, né? Então, tem uma das vantagens de possibilidade de treinamento atual, é exatamente possibilitando um espaço reduzido. Em segundo lugar,
é uma questão de prática efetiva da defesa pessoal propriamente dita, né? Quer dizer, a defesa pessoal, quando a gente pensa nisso, a gente não tem grandes espaços, né? Não tem um espaço suficiente para desenvolver um Oizuki, como a gente treina normalmente, fazendo Ayumiashi, fazendo o passo completo, né? Mas sim, essa troca de passo, ela pode ter características também um Oizuki, e como eu vou exercer essa ação de eventual defesa da pessoa propriamente dita num espaço reduzido como um elevador, por exemplo. E uma terceira situação é quando aí a gente vai entrando num outro elemento importante que caracteriza principalmente a escola Shotokan, né? Que é o Rensoku Waza. Quer dizer, quando eu estou fazendo os três no Heian Shodan ou no Taikyoku, que seja a sequência dos 3 Oizuki, né? Eu preciso de um espaço muito grande. Agora, então, eu tenho que perceber também, eu posso perceber também, não que eu tenha necessariamente, mas eu posso perceber também que a execução desses 3 passos pode ser num passo só, numa distância de um passo só, né? E para isso acontece no dia a dia quando eu estou lutando, né? Então, quando ocorre uma aproximação, né, o atacante consegue uma aproximação através de um primeiro ataque no seu adversário, ele está praticamente um corpo a corpo, ele não há necessidade nem chance de voltar, recuperar a distância e atacar novamente. Então, nessa curta distância, ele pode fazer essa troca de passos, e nessa troca de passos, que seria o Hikikomi, então ele exerce a mesma pressão que ele conseguiria, eventualmente, ou pelo menos muito próximo, que ele conseguiria num deslocamento do Ayumiashi, que caracterizaria o Oizuki, né? Além do que, quando eu faço essa mudança, né, essa simples mudança, eu estou invertendo o ângulo e estou conseguindo uma mudança de ângulo muito significativa para me proporcionar um contra-ataque, né? E, ao mesmo tempo, eu posso, como a gente vai falar no capítulo seguinte, a gente vai falar sobre Mahai, aí a gente vai estar abordando alguma coisa sobre tempo também, porque nessa mudança, que aparentemente é simples, que eu faço, né, de perna, eu não só estou modificando o ângulo, porque quando a gente está fazendo Kihon Ippon, eu não preciso sair em 90 graus ou 45 graus. Então, um ligeiro movimento de 5 a 10 graus já caracteriza uma esquiva. Pode caracterizar uma esquiva. E isso tem que ser uma coisa muito sutil. Então, essa movimentação de perna, né, ela me dá o elemento fundamental para eu começar a desenvolver a noção e a aplicação do DI também, né? Porque eu posso conseguir, através disso, como se roubar o tempo do meu adversário, que inicia o ataque, e chegar nele antes que ele chegue a mim, né? Antes que esse ataque me atinja, por exemplo. E para isso, né, quer dizer, isso é só um parênteses, assim, só para... Ele não vai falar sobre isso, só para citar. Para isso, eu preciso de um elemento de ligação entre uma ação corporal e outra, entre esse movimento de sair e aplicar a técnica, né, no caso do DI, eu preciso de uma coisa chamada Mikiri, né? Eu preciso da associação, porque isso não tem como separar uma coisa da outra, né? Então, esse conceito de Mikiri seria como se eu estivesse fazendo uma absorção, estivesse absorvendo o deslocamento dele e, ao mesmo tempo, eu reverto esse deslocamento. Então, eu acompanho o ataque mantendo essa distância, né, até ele chegar no ponto final, e aí, a minha volta, eu estou fora da distância do atacante e o atacante está na distância do meu contra-ataque, por exemplo, né? E aí, então, nesse ponto, a gente já entra num outro tópico, né, que está associado a esse Hikikomi também, que é o conceito de Mahai, né? Mahai, a gente sempre sabe que é até sinalizado como distância, né, dentro do ambiente da competição. No entanto, Mahai, a palavra Ma é um conceito extremamente complexo, não é um conceito, na verdade é uma percepção que ela, da mesma maneira que a palavra Zen, quer dizer, muito difícil, né, e até praticamente desnecessário na cultura japonesa, principalmente, não há necessidade de explicar o que é Zen, porque isso está arraigado dentro de um traço cultural, por isso que eu estou dizendo, é um conceito, é uma percepção da cultura, né? Ma também essa palavra Ma,
essa percepção do que seja Ma, ela foi conhecida, passou a ser conhecida aqui no Ocidente no século passado, na década de 1970, entre 70 e 80, através de uma exposição de um grande arquiteto japonês que fez no Museu do Louvre, porque esse conceito é um conceito muito desenvolvido dentro da arquitetura também, porque ele diz respeito a espaço. Mas a palavra Ma, vocês vão ver ali na frente, tem o kanji. O primeiro kanji é o kanji de Ma. Esse kanji de Ma é um pórtico, né? É um desenho, porque o kanji é um ideograma, o ideograma é um desenho mesmo. Então ele não parece um desenho, ele é um desenho por si próprio. Esse desenho é como se fosse um portal. E aquele quadradinho, aquele retângulo vertical que tem embaixo com um traço no meio, quer dizer sol. Então, esse kanji de Ma, ele quer dizer espaço e tempo, não só espaço. Então, não é só distância, é distância e tempo junto, é o espaço e tempo. Então, esse equilíbrio entre espaço e tempo. E aí, né, seria harmonia. Né, seria harmonia. Então, você pode ver que aquele próprio kanji que vem seguido de aí é um kanji de uma casa e um retângulo dentro. Então, harmonia dentro dessa estrutura, de uma estrutura de cobertura. Então, Ma'ai seria a harmonia, né, entre o espaço e o tempo. Ela não é nem espaço sozinha, nem tempo sozinho. São as duas coisas. Da mesma forma que a palavra kokoro não quer dizer coração, do sentimento, nem só razão. São as duas ideias, sentimento e razão, numa palavra só. Isso que é o Ma'ai. Né? E por que a gente quer chamar atenção para isso? Porque talvez a palavra ritmo, em português, talvez fosse a palavra mais, ou em espanhol também, fosse a palavra mais próxima de Ma'ai. Né? Mas tem uma outra explicação que a gente poderia chamar atenção, que a palavra Ma'ai, também, o Ma principalmente, todo mundo já treina karatê, já comeu alguma vez o que se chama de comida japonesa, às vezes o sushi, etc, etc. E a base da comida japonesa, o tempero japonês, deixa eu ver o que está aqui, tá certo. A base desse tempero, do tempero, não do paladar que se busca na culinária japonesa, é explicado pela palavra umami, né? Umami. Então, umami é uma sensação do paladar que não é nem doce, nem azedo, nem amargo, nem salgado. Então, seria o quinto sabor. Né? Da mesma maneira que esse quinto sabor é o umami, a gente poderia dizer que o Ma é a quarta dimensão. Se a gente considerar, grosso modo, as três dimensões determinadas por Newton, que é altura, largura e comprimento, né? Eu tenho isso realmente, altura, largura e comprimento. Mas o Ma não é nem largura, nem altura, nem comprimento. Ma é o espaço entre uma e outra coisa. Então, Ma, a gente poderia que seria uma quarta dimensão, e essa quarta dimensão seria o entre, né? Seria o entre. Por isso que esse kanji do Ma, são esse pórtico com o sol no centro, ele está chamando a atenção central, assim, mais primordial para o centro, quer dizer, para o espaço entre. O espaço quer dizer o que está entre uma coisa e outra. Então, esse seria a quarta dimensão, né? E ele é uma percepção, ele não é um conceito, né? É uma percepção. Isso nós vamos encontrar muito fortemente na cultura, em outros elementos da cultura japonesa também. E nós vamos ver o quê? Quem já fez alguma vez de ler o Haikai vai entender o que eu estou falando. Quer dizer, o Haikai, o importante do Haikai é tudo, mas principalmente o espaço entre um verso e outro. São versos curtos, um verso de 5, 7, 5 sílabas. Mas entre um espaço e outro, de verso, esse espaço aqui, o leitor,
entra e compõe a ideia daquilo que foi estabelecido nos versos do Haikai. Quando a gente fala no kata, é a mesma coisa, né? Em todas pelo menos as aulas que eu vi, tive a satisfação de ver e acompanhar hoje, em que houve fala sobre o kata, houve sempre essa preocupação, não é? A Sensei Daiso, quando chama atenção para foco da ação mental e a transmissão pelo movimento respiratório, então a conexão com o corpo, etc, etc. Então, todas essas ações, e quando ela está chamando atenção para o movimento da cabeça, o tempo exato, o tempo correto desse movimento da cabeça, exatamente para cobrir esse espaço e trabalhar nesse espaço, né? Quando o Sensei Ronald Dias chama atenção para isso também, sobre a conexão, ele faz a leitura da preparação da defesa como uma defesa propriamente dita, ele está trabalhando com isso também. Ele está trabalhando no entre. Percebe? Quando eu faço esse movimento do chutou o quê? Né? Chutou o quê? O final do chutou o quê? O final da ação da defesa de chutou o quê? Né? Aqui está a defesa, mas nessa preparação pode estar existindo a defesa também, que é a leitura do Ren Shodan. Quando eu faço esse movimento entre o primeiro e o segundo movimento, esse movimento de preparação do golpe, ele pode constituir uma defesa. E o que a gente vai estar falando hoje é sobre a ação do Rikite também, né? E da mesma maneira que no kata nós temos as possibilidades de leitura desse entre, né, na luta, quer dizer, no comitê, e aí o comitê, eu estou dizendo, todo o processo pedagógico do comitê, que vem desde Gohon Comitê, Kihon Ippon, Ju Ippon Comitê e o Ju Comitê propriamente dito. Então, em todas as situações, a gente tem que perceber, deve perceber esse ma'ai, essa harmonia entre tempo e espaço, né? Então, eu fiz um exemplo, uma alusão ao Haikai, que tem isso. Isso tem na pintura, isso tem várias das manifestações culturais japonesas, artísticas ou não. E nunca devemos esquecer que o que a gente faz é uma forma de arte, né? Quer dizer, tem um lado que pode ser esportivo, sim, tudo, mas fundamentalmente o karatê, nós estamos falando de karatê, não estou falando de outro, poderia falar de outras manifestações dentro das artes marciais. Mas o karatê, sem dúvida nenhuma, ele é arte marcial. E uma das características da arte marcial é exatamente esse espaço de arte que ele ocupa, né? E aí outra coisa, para finalizar essa conversa inicial, é que quando a gente está falando sobre o entre, esse espaço do ma, isso também nos reporta a ideia da própria arte que a gente faz, que é o kará, do karatê. Quer dizer, te, todo mundo sabe que é mão, e kará quer dizer vazio, mas todo mundo sabe também que é vazio, que não é vazio de nada aqui. Esse vazio, esse ideograma do nosso vazio de kará, também quer dizer ku ou mu, né? Mu de Mushin, né? E ele foi extraído de um trecho do Hanya Haramita Shingyo, né? Que é um sutra que caracteriza muito o budismo Mahayana, né? E nesse sutra tem um momento em que uma divindade discute, conversa com a outra, Kanzeon com Shariputra, quer dizer, divindade da sabedoria com a divindade da compaixão, uma conversando com a outra, ela instiga a outra que ela precisaria experimentar, viver a experiência do vazio. Vazio, aí no caso, é plenitude. E essa é a plenitude que está escrita e está inscrita, né, no nosso Karatê-do, né, que é o caminho para a busca através das mãos, a busca dessa plenitude, né? E aí, então, nós vamos começar a fazer alguns exercícios rápidos, né? Como exemplo, né? Considerando que, fazendo esse treino agora às 14 horas, quer dizer, alguns de vocês devem ter tido um intervalinho para comer alguma coisa, né? Então, a gente faz, por isso nós conversamos para dar um pouquinho mais também, para dar um tempo de acomodação. E vamos fazer exercícios simples, mas como exemplo, que eu entendo que nós não estamos aqui para ficar derretendo, suando kimono, né, como num treino normal. Isso é um momento em que a gente está encontrando para poder
trocar informações, trocar ideias para a gente poder, a partir daí, então, a gente poder conversar melhor em outros momentos, etc. Então, se a gente começar, se a gente assumir uma posição de Hatididati, né? Em Hatididati, quer dizer, eu tenho os pés ligeiramente virados para fora, né? Nessa posição, em Hatididati, eu tenho a largura, uma observância de manter a relação do meu do quadril, né? O lado esquerdo e o lado direito do quadril, alinhado com mais ou menos 2 dedos, assim, uma posição 2 dedos acima do tornozelo, né? E aí, então, mantendo sempre essa linha central do corpo, que chama de Seichusen, uma linha imaginária que vai aqui do vértice assim, do meu centro do meu crânio, passa em frente à coluna vertebral e desce exatamente no espaço onde está o períneo, um espaço que corresponde aproximadamente entre o ânus e o órgão sexual. E essa região, que seria o assoalho pélvico, nessa região que eu preciso manter sempre uma zona de contração. E ficando em Hatididati, vou ficar mais próximo aqui, depois, quando for fazer exercício, eu vou lá para trás. Nessa posição, buscar não executar uma antiversão da pelve, mas sim uma contração, simplesmente uma contração da região do grande glúteo. Eu conseguindo contrair o grande glúteo, se eu tiver hiperestendido assim, essa posição estou exagerando, eu tenho a faixa ligeiramente virada para baixo. Quando eu faço só a contração do grande glúteo, eu consigo o posicionamento, né, necessário sem um exagero de contração muscular. Consigo o posicionamento necessário para manter essa região da pelve bem apoiada e, consequentemente, onde está o nó da faixa, é a posição que eu devo exercer contração da minha região abdominal, né? Então, nessa posição em Hatididati, com os 2 braços estendidos na altura de Chudan, né? Não a altura do ombro, mais baixo mesmo, Chudan. A flexão de um cotovelo, né, corresponde ao que a gente chama de Rikite. Não vou ficar falando sobre a posição da mão, porque senão a gente vai perder muito nosso precioso tempo aqui. O importante é que as articulações dos 2 indicadores estejam próximos aqui, né? Aí, esse movimento, aqui, né? Faço Urazuki, Tatezuki e Tsuki, né? Então, 3 socos, compondo a trajetória toda desse movimento. E em nos 3, eu preciso conseguir exercer, ao final deles, uma contração também, se necessário, né? Então, nesse movimento, é importante a gente chamar a atenção para que tanto a flexão do cotovelo é importante, quanto a extensão dele, né? Então, se eu flexiono um, o outro estende, né? Aí, né? Existe todo mundo aprendeu desse jeito. Mas o que é importante a gente lembrar e chamar a atenção é de que, eventualmente, a ação, o soco, né? O soco não é somente a extensão do cotovelo. O soco ele corresponde à flexão de um cotovelo e à extensão do outro. Essa é a execução do soco. Da mesma maneira que o chute, ele implica na ação da perna que chuta, como na ação da perna de apoio, né? Então, isso é importante nessa ação do Rikite. Então, esse movimento é uma ação, esse daqui é está estendendo o braço, é uma reação. Senão é simples, é só tentar o soco com um braço só, né? Tentar o soco com o braço esquerdo e ver se ele é mais forte ou mais fraco quando eu estou com os 2 braços, um auxiliando o outro, né? Que eu tenho o braço que soca e o braço que puxa, né? Esse é o Rikite, né? Então, na verdade, a expansão do soco tem que ser uma energia contínua. Esse braço puxa, braço esquerdo puxa, direito estica. Braço esquerdo, direito puxa, o esquerdo estica, estende, né? E dessa forma, nós vamos fazer um clássico do treino, que é Sanbonen Zuki, né? Jodan, Chudan, Chudan, né? Aí, né? Mantendo sempre contração nessa região do grande glúteo, né? Essa faixa contraída. E os calcanhares, Hatididati é uma posição que favorece muito essa contração, né? Variando a altura, Jodan,
chudan, jodan, chudan. Aí, ich, ni. Aí, ich, ni, san. Então, ich, ni. Ich, 2 tempos. Primeiro tempo para o jodan, segundo chudan, chudan. Né? Aí, ich. Agora, mesma posição em Hatidhat, vamos fazer um movimento para a gente. Esses sambonenos aqui a gente pode variar alturas, né? Jodan, chudan, gedan. Né? Chudan, jodan, gedan. Né? Criando variações de altura e, consequentemente, variações de ritmos também. Agora, ficando nessa posição, em Hatidhat, vamos fazer gyako. Né? Eu viro para o lado direito, soco com o braço esquerdo. Tá? Aí puxa, vira para o lado esquerdo, soco com o braço direito. Aí, aí gira. Então, shi, go, toco. Aí, agora vamos observar. Tem 2 lados no meu quadril, né? Direito e esquerdo. Quando eu estou dando soco para um lado, eu puxo esse lado ou empurro esse. Ou seja, desculpa a tosse. Aqui está muito seco. Então, se eu vou dar um soco com o braço esquerdo, né, eu não posso puxar o lado direito do quadril. Quer dizer, o apoio, se eu fizer esse movimento, puxar o lado do quadril para a perna que está do lado que está socando, o que vai acontecer? Significa que a perna referente ao braço que está socando, ela está recebendo apoio. Quando não, a perna da frente, quer dizer, eu vou dar um gyaksuki com o braço, esse braço, no vídeo está invertido, então no braço esquerdo, né? No braço esquerdo meu, quer dizer, o esquerdo do vídeo, é o meu direito. Quando eu faço esse movimento, o apoio tem que estar desse lado. Desse lado. Desse lado. Né? Aqui. Não assim. Não assim. Aqui, observa que aqui eu estou puxando o quadril para trás. Quando aqui eu estou empurrando esse lado do quadril, está empurrando para frente. Esse lado está puxando. E sem sair do lugar. Né? Né? Só que eu estou em Shisentai. Posição natural. Então, vou fazer dessa forma só para sentir. Fazer umas 10 vezes cada lado. Aí, puxa. Puxa, ni. Puxa, san. Aí, shi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Ku. Ju. Estou fazendo hoje. Só para gente, para vocês entenderem esse conceito. Para arrecadar fundo o Miguel Watanabe. Luiz Watanabe. Aí, fazendo em Hatidhat mesmo, né? Vamos fazer o primeiro movimento oblíquo. Aí, it, chudan ou jodan, tanto faz. It. Aí, vira para frente, puxa o cotovelo aqui, junto ao corpo. Fechando o cotovelo. Estende, chudan, chokuzuki, chudan, chokuzuki. Aí, outro lado, para a direita. Jodan, chudan, chudan. Aí, 1, 2, 3. Aí, 1, 2, 3. Aí, um tempo só. Ni. Tá? Importante, nessa passagem, aqui, rotação. Nessa passagem, vibração. Né? Vibração. Chama muita atenção para essas duas relações. Quando o movimento de rotação, quando ele é vibração. Né? Porque isso a gente vai ampliar a base, nós vamos continuar fazendo a mesma ação que a gente está dando como exercício agora. Agora, Hatidhat, ficando em Hatidhat, né? Kibanat, mudando a base, Hatidhat para Kibanat. Kibanat, esse pé entra assim, né? Esse assim.
esse pé direito, observe o solo, né? Vai fazer esse movimento, borda externa reta. É uma área pequena de deslocamento, mas é mais do que suficiente para provocar a transferência do apoio que está aqui, nesse ponto, para esse. Né? Então, Hatididat, gira. Esse pé que vai empurrar, né? Aí gira. Kivalat. Certo? Hatididat. Hatididat, Kivalat. Centro de gravidade desce. Tá? Aí aqui, continua. Essa perna puxa, empurra para lá. Empurra, Hatididat. Tá? Hatididat, Kivalat. Hatididat. Tá? Estendido o braço, fecha. Hatididat, Kivalat. Tá? Para fora, aí. Isso. Tá? Aí, it. Isso. Né? Aí, it. Isso. Aí, it. Isso. Ok? Kivalat agora. Kivalat. Direto. Kivalat. Quadril baixo. Flexiona do joelho. Flexiona a articulação coxo-femoral. Normalmente as pessoas, é muito comum que caça menos, né? Eu flexionar joelho só, e não aqui. Essa flexão é importante. Aqui. Senão a minha base fica muito afastada e não tão baixa. Então, sempre flexiona em joelho, flexiona a articulação coxo-femoral. Senta. Igual aqui. Só que balete. Né? Gira para a direita, para a esquerda. Ponta do pé. Gira. Gyatsuki. Lembra no começo nós fizemos assim? Que nós estamos fazendo a mesma coisa. Que balete, gira. Apoio já, agora está mais fácil, né? Aqui. Então, cuidado para não fazer isso. Gira, avança, Gyatsuki. Puxa a mão. Hikite. Hikite, tsuki. Esse, puxa. Lá. Tsuki. Tsuki. Chokuzuki. Aí, lá. Gira. E volta novamente. Ni, aí, san. Shi, go, roku. Aí é um tempo, né? Aí, ichi. Ni. Aí um tempo, ichi. Ni. San. Aí. Shi. I. Sempre importante quadril empurrar para frente, né? Para quadril empurrar para frente. Aquilo que nós fizemos em Shizentai, a gente repete em Zenkutsudachi. Aí, vamos avançando um pouco mais rápido nesse daí. Fiz anotações aqui para não fugir por causa do tempo. Tem mais 10 minutos. Importante ponto. 2 pontos importantes. Isso que a gente estava chamando só para atenção para rememorar. O primeiro deles é a ação do Hikite. Esse braço, puxa. Quando eu vou puxar aqui, primeiro empurra. Empurra. Esse braço está puxando, eu tenho que fazer criar uma ação centrífuga. Primeiro, lá aqui. Puxa. Cotovelo fecha, lança o outro. Puxa lá. Aí puxa. Não puxa. Aqui. Quanto mais próximo do centro de giro, mais potência eu vou conseguir produzir no movimento. Esse é o primeiro ponto, importante lembrar. Segundo, pé. Não recua, esse movimento é recuo do pé. Né? Você recua o pé,
recuo a base, recuo minha mente. Heian Shodan, né? Heian Shodan. Aqui. Né? Está recuando. Isso. Ah, isso. Aí. Não. Isso. Ah. Isso é uma coisa aparentemente pequena, mas o meu cérebro percebe que eu estou recuando, né? Que eu estou fugindo do ataque. Então, calcanhar, se eu empurro com essa parte mais central do pé, próximo do calcanhar, então se o calcanhar levanta, está indo para trás, eu não estou apoiando, estou empurrando para trás. Outro elemento que agora a gente vai fazer, que a gente junta sempre, eu queria sempre lembrar aquilo que a gente falou no início sobre Mai, sobre tempo, sobre espaço, né? Sobre esses elementos, sobre Hikikomi, como o pé puxa, quando o pé empurra, né? Agora vamos ficar em Zenkutsudachi. Zenkutsudachi, primeiro a gente considera que quando eu vou andar, vou deslocar para frente, né? Esse movimento, travando o chão, esse movimento, né? Ayumiyashi. Esse movimento eu tenho, quando eu dou o passo, Zenkutsudachi, qualquer outra técnica de base, eu vou usar o que a gente chama de um conceito de base intermediária, né? Então, quando eu estou em Zenkutsudachi, aqui, né? Muita gente aprende assim, aqui é Heisokudachi. Quando um pé passa pelo outro, é Heisokudachi, certo? Então, essa é uma base intermediária. Ou então, quando ela está lá na frente, é Nekoashi, né? Certo? Então, tem uma base intermediária entre a saída do pé que está atrás, chegar lá na frente, fazendo a Yumiyashi, eu tenho nesse intervalo, no meio do deslocamento da base, eu tenho uma base intermediária, que no caso pode ser ou Nekoashi ou Heisokudachi. E como a gente está fazendo esse como exercício, né, a gente tem que considerar o quê? Eu vou fazer Gyakuzuki. Lembra? Samborenzuki assim, né? Ichi, Ni-san, né? Aí, Ichi, Gyakuzuki. Ichi, Ni, Shokuzuki. Certo? Aí, Gyakuzuki, Ichi, aí, Ni. Certo? Essa mão socou. Essa puxa. Ichi. Né? Essa puxa. Observe que o quadril não é para trás que ele vem. Hein? Ó, o quadril está aqui e não vem assim. Né? Aqui o quadril, lá. Avança. Ichi. Não? Quando essa mão puxa, Shokuzuki. Ok? Então, vamos fazer só mais uma vez, 2 vezes, para fixar a ideia. Gyakuzuki, Shokuzuki, Heisokudachi. Gyakuzuki, Heisokudachi. Gyakuzuki, não é recuar Gyakuzuki, não é? Gyakuzuki, puxa. Aí recua. Agora, Gyakuzuki, Shokuzuki, Oizuki. Então, aqui a gente já tem os 3 socos. O Samborenzuki. Saída 1, 2, 3. Aí, 1, 2, 3. Né? Ok? Então, lado. Gyakuzuki, Shokuzuki, Oizuki. Né? Então, aí, a gente tem 3 socos num passo. Só que eu dou no início, no meio e no final. Como eu poderia dar no início, no meio, Nekoashi. Né? No início, eu atraso um pouquinho, ou ando com a perna mais rápida. Né? A ideia o que é? Samborenzuki é uma das características marcantes do karatê para Shotokan.
principalmente mais antigamente, se trabalhava muito com o conceito de Rensoku-waza, né? Rensoku-waza. Rensoku-waza, nós vamos encontrar no Heian-shodan, no Taigyoku, né? Nos 3 Oizuki do Heian-shodan. Isso é Rensoku-waza, né? É uma sequência. Isso não quer dizer que o primeiro, um seja mais forte que o outro. Não. O ideal é que os 3 sejam suficientemente fortes. E quando a gente treina, no fundo, o Kihon simples, Joran, Chudan, Chudan, né? Essa ideia de Rensoku-waza, Sanbon Renzuki, está incluso nisso. Da mesma maneira que eu faço Maigiri, Jodan, Zuki, Gyakuzuki, também, mesma coisa. E tudo indica, talvez carece de mais estudos biomecânicos, mas tudo indica que a consecução de até 3 golpes, com a consecução de até 3 golpes, eu mantenho muito próximo do controle dos 3 golpes, o mesmo tipo de controle em termos de consecução da potência, velocidade, deslocamento, etc., que se fosse um golpe só. A partir do terceiro, há uma ligeira perda de qualidade. Lógico que tem casos excepcionais que pode ser que não, né? Tanto é que a gente tem uma série de outros exemplos e estudos que demonstram isso. Então, por isso que o Rensoku-waza, com 3 golpes, Sanbon Renzuki, é uma dinâmica essencial para a gente treinar e compreender. E não só entender que é um passo, eu dou um passo e 3 golpes, um passo, 3 golpes. Não, eu vou cobrindo isso, porque entre o espaço de um golpe e um segundo golpe, eu tenho aquele intervalo. Nesse intervalo aqui, isso caracteriza um kyo, né? Caracteriza kyo. E o contra-ataque nesse intervalo é suficiente para me derrotar. Tá? Então, lembrando aquilo que a gente tinha falado do mar, né? Do mar, Maai, esses intervalos, esses espaços, assim, que é o entre, né? E tem o entre, o kata, dentro do kata, entre no comitê também. Então, eu acho que está, Rodrigo, antes que o Rodrigo chame a atenção aqui, nós estamos no tempo, né? Faltam 1 minuto e 30. Falta 5 minutos, na verdade. 5 minutos. Então tá bom. Então vou só passar um último exercício e já termina. E aí, em termos gerais, o que a gente poderia caracterizar com Hikomi? Que é a puxada dessa perna. E depois puxa. Seria como? Aqui dá para fazer um exercício. Né? Esse exercício sem trazer o quadril para trás. Tá? Tá? Certo? Então aqui. Tá? Essa sequência. Entra o primeiro golpe. Segundo. Aí, essa troca de passos permite caracterizar o Hikomi que eu estava chamando a atenção. Né? Que essa movimentação, Gyakuzuki, olha lá, Gyakuzuki hoje, né? Então, essa troca de passos é muito mais do que simplesmente trazer uma perna para trás e a outra avançar, mas sim troca de passos para exercer pressão em cima do oponente. Não só pressão física, mas pressão mental e espiritual também. Tá ok? Dessa forma, agora é a última fala, dessa forma, nós podemos executar, como foi demonstrado, Heian Shodan. No mesmo local, não só Heian Shodan, como todos os outros katas também, né? Principalmente nesse momento, nós precisamos ter uma área de... O mestre não deve fazer Kibadate, faz Dahante. A minha área é 1 metro, 90 centímetros, 80 centímetros, dá para fazer tudo que a gente consegue fazer num espaço maior. Lógico que o melhor é no dojo mesmo, né? Onde normalmente a gente está. Eu queria, antes que eles me puxem a língua, né? Por causa do horário, queria agradecer essa oportunidade mais uma vez, de poder estar aqui. Não falo nem colaborando com nada, não estou colaborando com nada, estou aqui colaborando comigo mesmo, porque isso é
eu acho que todo mundo deve estar sentindo e pensando assim, né? Uma satisfação muito importante para todos nós, né? Podemos estar aqui fazendo esse bate-papo, né? Bate-papo não só aqui, né? Bate-papo com o corpo também, com o técnico, com o espírito, né? E a desculpa aí, no caso, nós estamos fazendo um bom uso do Watanabe Sensei. Ele foi uma boa desculpa para a gente poder, sim, poder nos encontrarmos, né, aqui, né? Então, ele é uma desculpa boa para a gente poder fazer isso, e de outra forma a gente não teria conseguido esse encontro. Então, eu agradeço essa oportunidade mais uma vez, né, e me colocando à disposição aí dos senhores para quaisquer indagações, quaisquer questionamentos ou ideias. Se não agora, nesse tempo pequeno pouco que nos resta, pelas mídias sociais, o contato pessoal, todo mundo tem que fazer o contato pessoal e com as ordens de todos. Aí, muito obrigado. Muito obrigado, Sensei Kazu. Agora a bola é com o Rodrigo. Muito obrigado, Sensei Kazu. Agradeço muito a presença aqui. Por favor, aqui vai ter um pouquinho de fundo de bebê agora, está quase dormindo. Importância, isso aí é bom. Eu sei. Isso é boa energia. Só, por favor, não abra os microfones. Só agora, quem quiser fazer alguma pergunta, façam pelo chat. E a gente vai falar a primeira aqui. Alguém tem alguma indagação, alguma pergunta sobre a matéria de hoje? Aqui já começaram aqui o Ikigai Gomi Dojo. No kata podemos considerar a pausa entre uma sequência e outra uma ai. Então, uma pausa entre uma sequência e outra pode ser considerado uma ai no kata? Pode. O que eu estava dizendo, é o entre, né? É o espaço entre uma técnica e outra. É o que o Sensei chamava atenção para a transição, né? Daí a importância da transição, né? Quer dizer, a transição, ela no mínimo, ela requer que eu conclua uma técnica adequadamente para iniciar outra, né? Então, se eu faço a aplicação dessa, se eu não faço uma transição adequadamente com relação a esse aspecto, né? Eu não vou fazer nem a primeira nem a segunda, né? Porque da mesma maneira que o Rikite o Rikite é ação, é como se fosse no Tekshodan, né? O Kagezuki, a ação de Kagezuki e do Tsukiyaki, né? Desse braço, né? Um depende do outro. Se eu treinar um braço sozinho ou só o Kagezuki e executar os dois, eu ganho, ainda que eu queira usar só o Kagezuki, só o Tsuki, só defesa, ainda que eu queira usar só uma das técnicas previstas, né, prováveis, eu tenho um prejuízo se eu não fizer corretamente essa passagem de um para o outro. Então, no intervalo de uma técnica e outra no kata, eu tenho isso. Agora, existem momentos no kata que eu chamo de momento de plenitude, né? São kamai, né? O Ryangodan, esse movimento, né? Mizuno Nagana, né? Isso aqui isso é um kamai, né? Um kamai é uma espera, um momento de zanshin, né? Eu preciso de um zanshin aí, como no final do kata. Então ele pode considerar assim né? Esse espaço. Tá certo. Uma outra pergunta, esse é um dos melhores treinamentos para um espaço pequeno, dada a situação de hoje, eu acredito que é importante, né? Sim, eu acho que esse para o espaço pequeno é muito importante. E lembrando que o karatê ele tem técnicas de kou-waza e técnicas de ou-waza, né? Ou-waza são técnicas longe, kou-waza são técnicas de curta distância, né? Os lutadores, sempre em quaisquer situações que estejam, ou na luta real, ou na ação esportiva, né? No Shiai Kumite, quer dizer, tem um momento que um aproxima do outro. Você faz um ataque e aproxima, senão você não acerta dele. Senão você não acerta no outro, né? Mesmo que acerte o primeiro, você está próximo. Aí não dá para dar, senão que seja, vamos construir uma ideia assim. Esse atacante fez o Izuki. O Izuki ele não dá um outro Izuki, só dá um outro Izuki se o outro recuar, né? Então, quando ele ataca, o Hikikomi ele é necessário para fazer esse ajuste, até para poder aumentar a potência do golpe. Você tem
um processo de aceleração, né, possível com essa movimentação. Por isso que a movimentação tem que ser correta. Então, para espaço reduzido, tanto espaço reduzido que a gente está vivendo hoje, necessário para o isolamento social, assim como na prática, na hora da luta real, né? Ou na defesa pessoal também. Defesa pessoal, a pessoa agarra, geralmente agarra. A gente tem que saber o que vai usar numa situação de agarramento. Tá certo. O Rafael Moreira, do Rio Grande do Sul, falou que poderia falar mais sobre Rafael. O Rafael é grande atleta. Poderia falar mais sobre essa quarta dimensão, por gentileza. A quarta dimensão, que eu estava falando, que é uma alusão que eu tinha feito. Que eu estava dizendo da quarta dimensão, por causa estava fazendo uma alusão de referência também, proximidade com o quinto sabor, né, que é o umami, né? Da mesma maneira que nós temos o quinto sabor, porque na verdade são 4 sabores, e hoje se sabe, isso já está demonstrado, que existe realmente essa percepção do chamado quinto sabor, que é o umami, né? Esse umami, da mesma maneira que nesse órgão de sentido é o quinto sabor, o ma seria a quarta dimensão, né? Seria o espaço entre a primeira e a segunda, ou entre a segunda e a terceira dimensão. Né? Entre as dimensões, entre a altura e a distância, quando eu estou fazendo uma aproximação, né? Se o ataque inicia e eu faço Hikikomi, eu aplico DI, é simples. Então, às vezes a gente fazendo aqui tem um delay, né? 2 a 2 é fácil, é mais perceptível isso. Se não, acesse luta do Oishi Sensei. Oishi Sensei talvez tenha sido dos grandes especialistas, e o Yamamoto também, em Sen no Sen, né? E a concepção do Sen no Sen depende muitíssimo, muitíssimo também do Mikiri, certo? E ele faz DI como ninguém na história, eu acho, do Karatê. É uma aula ver, estudar, pegar detalhes de lutas do Oishi Sensei e a gente conseguir analisar aquele movimento em que ele assimila, é como que ele estivesse assimilando, ele sai fazendo uma mudança parecida com Fudodachi, né? Ele ensina de um jeito e faz de outro, entendeu? Então não é do jeito que ele ensina, é para ver como ele faz. Então, Kamae que lembra, e isso também não era para levantar aqui, mas isso tem muito a ver com a movimentação de Kendo, né? E essa talvez seja uma vertente que nosso Karatê Shotokan, ele teve, ou não, provavelmente, uma intervenção, uma interferência de conhecimento advinda do Kendo, também, de uma escola de Kendo lá da região de Kagoshima, lá do sul do Japão, antiga Satsuma, né? Dessa região, de Genji-Ryu, né? Essa escola talvez tenha cedido conceitos, aí sim, conceitos e informações para edificação que contribuíram muito para o desenvolvimento do Karatê Shotokan. E o Sensei Oishi, né, quem conhece sabe que isso era um exímio Kendoka, né, lutador de Kendo. Então, a movimentação dele, a própria aquela movimentação que ele fica mais emperticado, assim, meio parecendo em pé, né, essa é um kamae muito típico de Kendo, né? Então, ele é a pessoa, acho que, mais adequada para a gente estudar essa movimentação, isso que chama de Mikiri, porque Mikiri não é a técnica, mas é a percepção de assimilação do golpe. O golpe vem, ele sai da distância do golpe e o atacante está na distância do contragolpe dele e no tempo dele. Então, o cara fica sem tempo, o atacante perde o tempo e perde a distância. Ele ganha o tempo e ganha a distância, né? E esse tempo e distância que é o Ma, né? Ele precisa desse Mikiri para poder exercer essa capacidade. Ok, Sensei. Nós vamos colocar aí as suas mídias sociais para as pessoas poderem buscar mais desse conhecimento, mais desse tópico e outros, né? E puder conversar com o senhor, se o senhor disponibiliza. Tá bom? Estou às ordens. Sempre às ordens e gosto muito desse contato. Agradeço muito, Sensei. E podem abrir o microfone se falar alguma coisa. Rafael, do Rio Grande do Sul, Sensei. Muito obrigado. Fantástica explanação. Eu que agradeço. Sensei Kazu, eu e a Dades aqui, parabéns pela sua aula. Parabéns, muito obrigado pela contribuição aí, muito bem detalhada, parabéns. Maravilhosa a sua aula. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Ei, Kazu-san.
O Oriman foi Ei, Oriman, Aí, Kazu-san, Muito obrigada. Ai, Gerson, agradeço aí. Obrigada. Obrigado. Aí, Carlinhos. Obrigado aqui, Simone do Piauí. sensacional, muito obrigado. Araújo, Minas Gerais. Ô, Sensei, forte abraço. Ô, Araújo, grande abraço para ti. Obrigada pelo treino. Obrigado aí, Leite. Ô, Sensei, obrigada pelo treino. Ô, Val, muito obrigado aí pela presença. Sensei Kazu, muito obrigado. Kazu, Madeira do Rio de Janeiro, excelente. Muito obrigado. Ô, Madeira, grande abraço para você aí. Orgulho. Falando aí. Orgulho, Diego. Ô, satisfação tê-lo aí. Muito bom, Sensei. Muito obrigado. Sensei Kazu, obrigado, Jorge de São Paulo. Ô, Jorge, grande abraço aí, Ico-san. Ico-sensei. Ô, Sensei, Andradina, estamos aqui. Aí, Júnior, tudo bom? Beleza, academia, dojo aberta aí. Graças a Deus, Sensei. Um abraço, obrigado por tudo aí, Sensei. Tá, obrigado a você. Tudo bem para vocês? Obrigado. Obrigado. Aí das Cassi. Muito obrigado. Tem que passar a bola para o Sensei Vladimir Zanca. Está na sala, Sensei. Tá bom. Obrigado, Sensei Kazu. Muito obrigado. Grande abraço ao Zanca, Sensei. Grande abraço, Zanca, na continuidade aí. Meu caro Kazu, excelente treino. Parabéns pelas palavras aí. Grande abraço do Pisco. Muito obrigado. Grande abraço, Pisco. Tá todos, tá? Obrigado.